Oi, sou a professora Ludmila, sou enfermeira e vamos estudar juntos a matéria Medidas de Saneamento nesse curso de Agente de Combate às Endemias. Hoje nós vamos discutir a unidade 1 do material didático da disciplina. Para iniciar, nós temos que lembrar o que a lei nos traz como direitos e deveres no que se refere à saúde. A Constituição Federal, que foi promulgada pelo Congresso Federal, ou seja, votada em 1988, é dividida em títulos, que são divididos em capítulos, que têm várias seções e vários artigos e incisos. O direito à saúde está descrito nos artigos de 196 a 200. Vamos analisar o artigo 196, que diz: a saúde é direito de todos. Então, de acordo com o princípio da universalidade do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas as pessoas têm direito a utilizar todos os serviços de saúde, independente de qualquer característica como classe social, idade ou qualquer outra. Dever do Estado, ou seja, o serviço público, os governantes têm de garantir o acesso da população aos serviços de saúde, que vai atuar, desenvolver essa responsabilidade, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de uma forma ampla, já que é necessário buscar promoção, proteção e recuperação nos serviços de saúde, sendo que promoção representa ações amplas, que interferem em diversos aspectos. Prevenção está relacionada a evitar alguns agravos ou doenças específicas e recuperação é quando a pessoa está doente ou sofreu um agravo e precisa de serviços assistenciais de saúde. Resumindo, é preciso adotar políticas econômicas e sociais que melhorem as condições de vida da população, evitando ou tentando impedir o risco de adoecimento. Já no artigo 200, que consta no material didático de vocês, há as atribuições do SUS e as que se referem à atuação do agente de combate às endemias. Estão negritadas e são os incisos 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, participar de produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as ações de saúde do trabalhador. 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 6. Fiscalizar e inspecionar os alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e água para o consumo humano. E 8. Colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então, entende-se que, de acordo com as atribuições do SUS, o agente de combate às endemias deve desenvolver atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e infecto-contagiosas, além de atuar na promoção da saúde por meio de orientações à população, além do controle de vetores e execução das demais ações dos vários programas de saúde. Temos também o exemplo da Portaria 630, de 31 de março de 2011, em que o artigo 2º define como atividade de combate e controle às endemias como exercício de caráter permanente e atividade de saneamento, de prevenção de doenças, educação e promoção da saúde, mediante ações domiciliares, comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. E nos incisos de 1 a 8, contam as especificações de como essas ações devem ser desenvolvidas, que são 1. Identificar sinais e sintomas dos agravos e doenças e encaminhar os casos suspeitos para a unidade de saúde. 2. Acompanhar os usuários em tratamento e orientá-los quanto à necessidade de conclusão. 3. Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das doenças e agravos em sua área de abrangência.
4. Orientar a comunidade quanto ao uso de medidas de proteção individual e familiar para a prevenção de doenças. 5. Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores. 6. Realizar, quando indicado, a aplicação de larvicidas e moluscocidas, químicos e biológicos, a borrifação intradomiciliar de efeito residual e a aplicação espacial de inseticidas por meio de nebulizações térmicas e ultra baixo volume. 7. Realizar atividades de identificação e mapeamento de coleções hídricas de importância epidemiológica. E 8. Planejar, programar as ações de controle das doenças e agravos em conjunto com o agente comunitário de saúde da atenção básica, saúde da família. Agora, vamos verificar qual o impacto do saneamento básico, que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou pode exercer efeitos nocivos, prejudiciais, sobre o bem-estar físico, mental e social, na saúde das pessoas. Durante toda a história da humanidade, há exemplo de medidas de saneamento adotadas pelas civilizações antigas, como ruínas de banheiros, e redes de esgotos rudimentares, históricos de fervura de água para consumo humano e lavagem de roupas, entre vários outros exemplos. Atualmente no Brasil, a situação do saneamento básico é bastante discrepante se compararmos as diversas regiões, também as áreas rurais e urbanas, porque muitas vezes na área rural não há facilidades sanitárias indispensáveis, como poço protegido, fossa séptica, entre outros, o que faz com que essa população se torne mais vulnerável, exigindo do agente de combate às endemias maior atenção. Além disso, a carência na drenagem urbana, o que favorece a ocorrência de enchentes em vários municípios. Também há no Brasil problemas com o controle de vetores, o que ocasiona epidemias como dengue, leptospirose e leishmaniose. Epidemia é o aumento dos casos de uma doença infecciosa e transmissível em uma região que pode se espalhar para outras regiões, diferente de endemias, que é uma doença já esperada naquela região. Por exemplo, a doença de Chagas é endêmica em várias cidades do norte de Minas. Um tema relacionado ao saneamento básico é a manutenção da água dentro dos padrões de qualidade que evitam a veiculação de doenças por má qualidade da água. O controle sanitário da água envolve a inspeção do sistema de reserva e distribuição da água, a coleta de amostra para análise laboratorial, o acompanhamento da limpeza e desinfecção dos reservatórios, dentre outras atividades. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, o cidadão que quiser solicitar o serviço de análise da qualidade da água para uso e consumo humano pode acionar a vigilância sanitária do seu município. Podem ser feitos vários exames, como, por exemplo, análise microbiológica da água para verificar sua potabilidade, se é apropriada para beber, sua balneabilidade, se é apropriada para banhos, para identificar fungos em água mineral, análise da água usada em serviços de hemodiálise ou pesquisa de micro-organismos para esclarecer surtos de doenças que podem ser transmitidas pela água. Podem ser solicitadas ainda análise da presença de metais em água potável, ambientais e de hemodiálise. Exames para identificar resíduos de pesticidas e análise parasitológica de vermes que provocam diarreia e são transmitidos por contato com fezes contaminadas. O Brasil possui 11,6% da água doce do mundo, o que não quer dizer que ela seja apropriada para o consumo, e mesmo assim corre o risco de falta de água, o que já acontece em várias regiões. Além disso, a presença de água contaminada é responsável pela disseminação de várias doenças. A qualidade da água se relaciona com o seu uso e suas características. Aqui no país, o padrão de potabilidade é composto por padrão microbiológico, padrão de turbidez para a água pós-filtração ou pré-desinfecção, padrão para substâncias químicas que representam risco para a saúde, que podem ser inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos ou desinfetantes, padrão de radioatividade e padrão de aceitação para o consumo humano.
Na maioria das vezes, o tratamento da água dos vírus e bactérias, os vírus e bactérias são inativados no processo de desinfecção, enquanto os protozoários e vermes são removidos pela filtração. Nós temos 3 formas de desinfecção da água, que são as mais usuais: a utilização de cloro, de dióxido de cloro e radiação ultravioleta. O cloro, que é facilmente obtido pela água sanitária, tem as vantagens no tratamento da água por causa da sua elevada eficiência na inativação de vírus e bactérias, tem efeito residual, que é o efeito prolongado e estável, baixo custo e fácil manuseio. Porém, suas desvantagens são eficiência limitada no combate a protozoários e vermes, possibilidade de formar compostos tóxicos na presença de matéria orgânica e, em doses elevadas, pode produzir odor e sabor forte. O dióxido de cloro tem vantagens na sua utilização por ser muito potente, inclusive no combate a protozoários e vermes. Porém, tem desvantagens por formar compostos tóxicos na presença de substâncias orgânicas, tem baixo efeito residual, produz odor e sabor em altas concentrações e o manuseio é complexo. A radiação ultravioleta tem alta eficiência, não forma compostos tóxicos junto da matéria orgânica e não produz sabor e odor, mas não tem efeito residual, tem alto custo e a técnica de aplicação é complexa e tem sua eficiência reduzida com água turva. E como a água chega até as residências para ser utilizada? Esse caminho que a água faz na cidade é o ciclo urbano da água, que são todas as etapas de utilização da água, desde o momento em que é captada até o momento da sua devolução para a natureza. A captação da água é retirada da natureza, seja das águas superficiais ou subterrâneas, os lençóis freáticos, depois é feito o tratamento dessa água pela desinfecção, depois ocorre a adução da água, ou por pressão ou por gravidade, que é o transporte até o reservatório para o armazenamento, até quando o abastecimento for necessário. Quando então ocorre a distribuição. Depois que tem a utilização nas casas, a água, carregada por diversos dejetos, é drenada da cidade, o que é o processo de drenagem das águas residuais, que vão para estações de tratamento de água residual, e são tratadas buscando reduzir o nível de poluição para que não prejudique o ecossistema. Então, ocorre a descarga ou deposição em que a água volta à natureza, sendo despejada em rio ou mar. E como é o sistema de esgoto no Brasil? Ele ainda é precário, não abrange todas as residências, o que causa o lançamento indiscriminado no ambiente, provocando impacto na saúde pública, já que predispõe a várias doenças. A solução é adotar um sistema adequado de saneamento básico, que pode incluir uma estação de tratamento de águas residuais para possibilitar esse tratamento antes da devolução dessas águas ao ambiente, que pode ser num rio ou no mar. Ou seja, nós concluímos que a cada momento há menos fontes de água potável no Brasil. A construção do sistema público de esgotamento sanitário tem como objetivos a coleta do esgoto individual ou coletivo, o transporte e afastamento rápido e seguro do esgoto por fossas ou por redes coletoras e o tratamento e destinação final do esgoto tratado. Na falta desses sistemas, pode ser utilizada a fossa séptica, que não tem todos os benefícios de um sistema adequado, mas é uma alternativa. Então, o objetivo da implantação de estações de tratamento de águas residuais é tratar o esgoto doméstico e industrial para depois essas águas poderem ser devolvidas ao ambiente com um nível de poluição inofensivo. Mas qual é o processo de retirada desses poluentes da água? Primeiro, no pré-tratamento, os compostos sólidos mais grosseiros são separados da água, que continua tendo um teor de poluição muito alto. Depois vem o tratamento primário, em que a matéria poluente é retirada da água por sedimentação. Depois, no tratamento secundário, é feito o tratamento biológico, em que os micro-organismos consomem a matéria poluente nos reatores.
Muitas vezes, após essa fase, a água já pode ser devolvida para o ambiente, mas pode ser necessário o tratamento terciário, que é a desinfecção da água com o uso dos produtos que nós já estudamos antes, o cloro, o dióxido de cloro e a radiação ultravioleta. Também impacta na saúde pública a situação do lixo ou resíduo sólido, já que quando deixado de forma inadequada no ambiente, proporciona o aumento de vetores que buscam alimento e abrigo nele e depois vão causar doenças para as pessoas. Também pode haver a contaminação da natureza com substâncias químicas provenientes do lixo e por isso que as autoridades sanitárias devem fiscalizar empresas que jogam lixo na natureza. Para evitar esse problema, é necessário haver uma limpeza pública eficaz, com acondicionamento adequado do lixo, limpeza das ruas, coleta e transporte e seu tratamento ou disposição final. O lixo orgânico, como restos de alimentos, também pode ser reaproveitado, sendo transformado em adubo através do processo de compostagem, um método de tratamento que atua na transformação de restos de origem vegetal ou animal em adubo, a ser utilizado na agricultura e jardinagem, sem ocasionar riscos ao meio ambiente. Além disso, é importante investir na reciclagem ou reutilização do lixo. A reciclagem é um processo de transformação de materiais que podem voltar ao estado original, virando produtos iguais em suas características. Já a reutilização consiste no reaproveitamento de um determinado material já beneficiado em um outro, com características diferentes, como, por exemplo, a diferença entre esses dois conceitos. Nós temos a utilização do papel, a reutilização do papel e do vidro, que após passarem por esse processo não voltam até as mesmas características iguais às que tinham antes do tratamento. Terão características sem a possibilidade de retornar o material reutilizado à sua forma original. Como latas de alumínio ou fios de cobre, por exemplo, o processo é diferente. Eles podem ser fundidos e voltar ao estado anterior, para serem transformados em novos produtos, mas com as mesmas propriedades, o que caracteriza o conceito de reciclagem. Para os diversos materiais, existem algumas diferenças conceituais entre reciclagem e reaproveitamento. Em alguns casos, o reaproveitamento não é possível indefinidamente, pois ocorre a degradação das características do material a cada novo processo. Isso acontece com o papel, por exemplo, porque as fibras de celulose vão encurtando a cada novo processo. Já na reciclagem do alumínio e materiais de modo geral, as propriedades físicas e químicas se mantêm e o processo de reciclagem pode ser repetido indefinidamente. Para possibilitar o processo de reciclagem ou reutilização de materiais, é preciso adotar a coleta seletiva de lixo, que é o recolhimento dos materiais que são possíveis de ser reciclados, previamente separados na fonte geradora. Dentre esses materiais recicláveis, podemos citar os diversos tipos de papel, plástico, metais e vidros. A separação no lixo evita a contaminação dos materiais reaproveitáveis, aumentando o valor agregado destes e diminuindo os custos da reciclagem. Os maiores beneficiados por esse sistema são o meio ambiente menos poluído por causa da menor quantidade de lixo produzido e, em consequência, a saúde da população. Uma parte importante na atuação do agente de combate às endemias é a realização de ações de vigilância. A vigilância em saúde tem o objetivo de observar e analisar constantemente a situação de saúde da população, controlar determinantes, riscos e danos à saúde da população, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como a coletiva dos problemas de saúde. Ela é dividida nos seguintes componentes: vigilância epidemiológica, vigilância da situação de saúde, vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador, vigilância sanitária e promoção da saúde. E qual o conceito de cada um desses componentes?
A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Sua intenção é fornecer orientação técnica constante para quem tem a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, que é qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos, provocado por condições nocivas, como acidentes, intoxicação, abuso de drogas e outras coisas. Os agentes de combate às endemias estão entre os profissionais que utilizam a vigilância epidemiológica em seu dia a dia. Algumas funções da vigilância epidemiológica são a coleta e processamento de dados, análise e interpretação dos dados processados, divulgação das informações, investigação epidemiológica de casos e surtos, análise dos resultados obtidos e recomendações e promoção das medidas de controle. A vigilância da situação de saúde desenvolve ações de monitoramento contínuo no país ou dos municípios, por meio de estudos e análises que revelam o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente. A vigilância em saúde ambiental busca o conhecimento e a identificação ou prevenção de qualquer mudança nos fatores do ambiente que interfeririam na saúde humana. Recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco relacionados às doenças e outros agravos à saúde, principalmente a vigilância da qualidade da água, ar e solo, desastres de origem natural, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos. A vigilância em saúde do trabalhador caracteriza-se por ser um conjunto de atividades destinadas à promoção e proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos que vão vir das condições de trabalho. A vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde. Além disso, contempla o controle de bens de consumo que se relacionem com a saúde. Outro aspecto fundamental da vigilância em saúde é o cuidado integral com a saúde das pessoas por meio da promoção em saúde. Esse componente pretende promover a qualidade de vida, empoderando a população, principalmente por meio de orientações de educação em saúde, para reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes, que são modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais. Algumas ações específicas da promoção em saúde são voltadas para alimentação saudável, atividade física, prevenção e controle do tabagismo, redução do uso de álcool e outras drogas, redução de acidentes de trânsito, prevenção da violência, estímulo à cultura da paz, além da promoção do desenvolvimento sustentável. Agora, nós vamos discutir com mais detalhes a vigilância epidemiológica. Nas civilizações antigas, as pessoas acreditavam que as doenças eram transmitidas pelo ar e contaminavam o ambiente com gases de pântanos. Essa é a teoria miasmática da transmissão de doenças. Nessa época, mesmo sem conhecer exatamente a forma de transmissão das doenças, a população tinha ações que evitavam essa transmissão, como limpeza das ruas e das casas, cuidado com a higiene, mesmo que não tão rigorosos como hoje, isolamento de doente e impedimento da entrada de pessoas com peste nas cidades. A partir da primeira metade do século XX, com o desenvolvimento de métodos de combate, como as vacinas e o surgimento da noção de agentes infecciosos, começou uma prática científica de controle das doenças, que dava maior importância ao portador e ao micro-organismo, mas ainda acreditando que a doença era uma consequência natural da interação agente infeccioso e hospedeiro, o portador da doença.
Então, as medidas de controle buscavam essa interação, ou seja, buscavam eliminar o agente infeccioso e isolar o hospedeiro, sem considerar qualquer outro fator que pudesse influenciar o processo. Nessa época, tinha grande parcela da população acometida por doenças transmissíveis, então surgiu a necessidade de analisar as manifestações dessas doenças, o que tornou possível o surgimento do desenvolvimento da ciência epidemiológica, que gerou o estudo da distribuição dos determinantes da frequência das doenças no homem. Foi a partir disso possível conhecer as melhores condições e fatores que favoreciam a ocorrência das doenças. Por exemplo, a faixa etária, especialmente a infância e a velhice, sexo, lugares como o meio urbano ou proximidades com floresta, época do ano, trabalho, além de outras condições de interesse. Como saber, então, que tipo de enfermidades transmissíveis estão surgindo e quantos eram os casos? Que doenças estariam sendo controladas com esses procedimentos? Para que essas informações necessárias à adoção de medidas pertinentes adotadas ao controle e prevenção de doenças pudessem ser atualizadas constantemente, surgiram os serviços de vigilância epidemiológica, cujo objetivo era desenvolver atividades de coleta e análise de dados, determinando as medidas a serem aplicadas ao meio ambiente e aos doentes, ou às pessoas com risco de adoecer. Como nós vimos, as ações epidemiológicas eram voltadas para o controle da transmissão do agente infeccioso, centradas no isolamento do hospedeiro, que é o portador da doença, e no extermínio do agente no ambiente. Isso tinha benefícios, porque melhoraram a assistência à população, mas ainda relacionava-se a uma visão restrita da epidemiologia. Naquela época, tanto no Brasil como no mundo, a aplicação de medidas epidemiológicas viabilizava a redução do número de casos de doenças transmissíveis, chegando mesmo a eliminar algumas, como a poliomielite, que é a paralisia infantil. Quando houve o início de um controle sobre as doenças transmissíveis, vieram importantes mudanças sociais provocadas pelo processo de industrialização, o êxodo rural, o crescimento das cidades. Então, aumentaram o número de casos de doenças não transmissíveis e de indivíduos que sofriam agravos. Fatores que são influenciados por causas externas relacionados ao estilo de vida pouco saudável, como uma dieta inadequada, excesso de trabalho, vida sedentária, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, estresse, abuso de drogas, violência urbana, no trânsito e dentre outras. O aumento da ocorrência desses agravos passou a despertar a atenção das autoridades sanitárias pelo impacto promovido na população economicamente ativa, que é aquela em idade de trabalhar. O alto índice de pessoas afastadas do trabalho por longos períodos e os pedidos de aposentadoria precoce por invalidez parcial ou total e o aumento do número de óbitos fizeram com que os profissionais de saúde começassem a questionar se também não seria necessária a elaboração de medidas de prevenção e controle das doenças não transmissíveis e agravos. Como nessa situação não havia o agente etiológico, que é o causador da doença, começou a discussão e valorização dos determinantes sociais como causadoras de doenças não transmissíveis e agravos. O estilo de vida e as condições sociais que influenciavam nessa ocorrência fizeram com que o profissional de saúde percebessem a inter-relação com outros setores públicos. Então foi vista a necessidade de que o planejamento das ações da promoção de condições de prevenção e controle dessas doenças fosse elaborado junto de órgãos responsáveis pelo saneamento, transporte, segurança, trabalho, agricultura, habitação e educação. Essa nova forma de encarar as doenças, a organização dos profissionais em torno da discussão sobre esses temas e a emergência de uma reforma no setor de saúde influenciam diretamente a reformulação do conceito de epidemiologia, que não vai considerar só a distribuição da frequência das doenças, apenas, porque vai considerar também a importância dos determinantes sociais no processo saúde-doença.
redirecionando as ações relacionadas à prevenção e ao controle das doenças transmissíveis e também das doenças não transmissíveis e agravos. Então, passou a ser percebido no Brasil a aparecer duas realidades de saúde que determinam seu perfil epidemiológico, que eram o baixo investimento nas ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis, o que permitiu que essas voltassem a se manifestar, mesmo algumas já estando eliminadas, além do aumento do número de pessoas afetadas por doenças não transmissíveis e agravos. O que faz com que tenhamos o fenômeno da confluência de risco, que expõe a população a várias possibilidades de adoecimento. Nessa situação, o que é preciso fazer para proteger a população desses riscos? É necessário voltar a intensificar ou até mesmo criar novas ações de vigilância epidemiológica que atinjam as doenças transmissíveis, além de ficar atento à vigilância epidemiológica para as doenças não transmissíveis, como câncer, diabetes, hipertensão arterial e também para agravos em que a ocorrência aumenta diariamente, principalmente nas grandes cidades. Para os profissionais de saúde, é exigido que suas atividades junto à população tenham foco na identificação de grupos suscetíveis, expostos a sofrer alterações em suas condições de saúde, sendo necessário lembrar da importância de estar atento aos determinantes que atuam no surgimento de doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos. Somente mediante a intervenção sobre tudo isso, poderemos contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e modificar seu perfil epidemiológico. Pensando nisso, vocês acham que é complexo trabalhar com vigilância à saúde? Deu para perceber o desafio que é atuar como profissional de saúde, não é? Um outro desafio que o profissional de saúde, em especial o agente de combate às endemias, enfrenta é lidar com a cultura da população que muitas vezes resiste a evitar certas patologias e agravos. Por isso, é preciso orientar com muito respaldo e conhecimento técnico a população. Até porque trabalhar com vigilância epidemiológica possibilita analisar o perfil da população, identificar áreas de risco, pois dessa forma as equipes de saúde poderão planejar suas ações e evitar que a população sofra agravos e doenças. Além disso, vigiar as doenças e agravos é importante para conhecermos a forma de manifestação, quais indivíduos têm maior facilidade de adquirir, qual a faixa etária mais atingida, em que época do ano ocorrem com mais frequência, quais as localidades que apresentam maior número de casos de algumas doenças e sobre quais determinantes é necessário intervir para atender às necessidades de saúde da população. Então, esse é um serviço que reúne um conjunto de ações que permite acompanhar a evolução das doenças na população, que funciona como um termômetro, um indicador de quais ações devem ser priorizadas no planejamento da assistência à saúde. Se, por exemplo, for detectado o aparecimento de muitos casos de sífilis congênita em uma maternidade localizada em uma área X, isso indica que é necessário que os gestores realizem maior investimento em assistência pré-natal naquela área, buscando controlar a ocorrência de casos. Mas para que a vigilância epidemiológica possa propor ações de prevenção e controle a partir do estudo do comportamento das doenças e agravos, é importante seguir algumas etapas. Começando pela coleta de dados, que é a busca nas fontes de dados, por exemplo, população, imprensa, serviços de saúde, escolas, creches, presídios e indústrias. As informações relevantes que vão colaborar na identificação das situações de risco. Os dados podem ser agrupados como demográficos e ambientais, de morbidade e mortalidade. Morbidade se relaciona com a capacidade de provocar adoecimento e mortalidade com a capacidade de provocar a morte. As informações obtidas sobre casos de doenças, agravos e epidemias devem ser consideradas só depois da investigação para confirmar ou descartar o caso, pois muitas vezes sua divulgação, além de assustar a população, tem origem duvidosa. Depois, tem o processamento dos dados, que quer dizer reunir todos os dados coletados e juntar de acordo com seu grau de importância e relevância.
As informações são organizadas em gráficos, quadros e tabelas e permitem uma visualização dos problemas e dos determinantes. Na maioria das vezes, são colocadas em ordem de ocorrência e separadas por mês, bairro de moradia do doente, unidade que notificou a suspeita do caso e a região do município, estado e país. Depois, ocorre a análise dos dados, que interpreta as informações coletadas e estabelece as relações causais, o que vai permitir identificar os determinantes de doenças e agravos. Por exemplo, ao estudar o período de maior registro de doenças com o câncer de pele, foi encontrada uma relação com o verão, época em que as pessoas permanecem mais tempo expostas ao sol, e também com as profissões que exigem a exposição ao sol forte, como lavradores e vendedores ambulantes na praia. Depois, vem a recomendação de medidas de controle e prevenção, que aponta quais precauções podem ser recomendadas no controle e prevenção da ocorrência da doença. As campanhas de vacinação, as campanhas educativas na televisão e na escola, a campanha de controle de diabetes são exemplos de medidas empregadas com esse objetivo. Depois, ocorre a promoção das ações de controle e prevenção, que consiste em planejar e executar ações como vacinações, tratamento dos doentes, controle do ambiente, divulgação de informações sobre precauções para a transmissão de doenças. Em seguida, tem a avaliação da eficácia das medidas, que analisa os resultados das ações, procurando identificar se as metas propostas foram alcançadas e avaliar o impacto da saúde coletiva pelos indicadores de saúde. Por exemplo, uma equipe de agentes de combate às endemias planeja visitar e inspecionar quintais em determinado espaço de tempo em uma certa área. Ao fim do prazo estipulado, a equipe vai analisar se conseguiu ou não atingir a meta proposta e quais foram os fatores responsáveis pelo alcance ou não da meta. Finalmente, ocorre a divulgação das informações com o objetivo de mostrar os resultados alcançados de forma simples e clara para que todos os interessados possam entender. Por exemplo, após a realização de uma campanha de vacinação, é comum que as secretarias de saúde divulguem o número de doses de vacinas aplicadas e de pessoas vacinadas, para que se tenha a noção do impacto da campanha. Os ambulatórios, unidades básicas de saúde e hospitais representam importantes fontes de informação para a realização da vigilância epidemiológica, porque prestam assistência direta à maior parte da população, por isso realizam com maior frequência a notificação, que é a comunicação da ocorrência de uma doença ou agravo à saúde, feita por autoridade sanitária, por profissional de saúde ou qualquer cidadão. A notificação é fundamental para o conhecimento da realidade vivida pela população, além de permitir a adoção de medidas de intervenção necessárias. Por isso é importante o registro e divulgação da notificação. Mas muitos profissionais desprezam a importância da notificação para determinar as condições sanitárias da população, o que provoca uma subnotificação, que é quando o número de registros de ocorrência de casos de doença é menor do que o que realmente ocorreu, o que dificulta o poder público de atuar no atendimento às reais necessidades da população, buscando acompanhar a notificação de doenças de grande impacto coletivo. Existe uma lista de doenças de notificação obrigatória em todo o território nacional. Aqui, nós precisamos refletir sobre a importância da informação de qualidade nos serviços de saúde. É muito comum o relato de profissionais que inventam, modificam ou omitem informações no seu dia a dia de trabalho. Isso é muito grave, porque vai interferir em toda a programação das ações a serem executadas. Por exemplo, se um agente de combate às endemias diz que realizou a visita domiciliar e a inspeção de possíveis criadores do mosquito da dengue em todas as residências sob sua responsabilidade, quando na verdade ele realizou apenas na metade delas, qual será a responsabilidade desse profissional quando tiver uma epidemia de dengue no município? E quando foi identificado que o maior número de casos coincidiu com a região que ele deveria ter visitado, qual será a conduta dele?
Então, é importante sempre agir no trabalho guiado pela ética profissional e com atenção e cuidado com a saúde da população. Retornando para a discussão sobre a lista de doenças de notificação compulsória, ela é composta por doenças transmissíveis, é uma única lista nacional que deve ser seguida por todos os profissionais de saúde e é permitido aos gestores municipais, os secretários de saúde, incluir outras doenças de relevância para o lugar. Outras importantes fontes de dados e notificação são os sistemas nacionais de informação. Além da notificação de doenças, o banco de dados dos sistemas de informações podem ser alimentados por outras fontes e documentos, como boletim de produção ambulatorial, atestos de óbito, declarações de nascidos vivos, prontuários ou autorizações para internação hospitalar, por exemplo. Esses documentos vão contribuir para a avaliação de alguns indicadores de saúde da população e são fundamentais para determinar as prioridades assistenciais, porque diante dessa informação são tomadas medidas de controle e prevenção em vigilância epidemiológica. As ações de vigilância epidemiológica são hierarquizadas, ou seja, cada nível assume responsabilidade sobre o planejamento e execução das medidas e ações a serem compreendidas. O governo federal e o Ministério da Saúde é o grande responsável pela determinação e regulamentação nacional das ações de vigilância epidemiológica. Nele, as ações são discutidas para depois serem recomendadas a todos os estados do Brasil. Nesse nível, as bases de dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica, que reúnem todas as informações referentes à saúde do Brasil. No plano regional, correspondente aos estados do país, representados pelas secretarias dos estados de estado de saúde, cabe coordenar as ações de vigilância desenvolvidas pelos municípios, procurando estabelecer prioridades de acordo com as informações obtidas. Ao nível local, que é o município, representado pelas secretarias municipais de saúde, cabe executar as práticas de vigilância, desenvolvendo as ações mais diretamente relacionadas aos indivíduos. Por meio dos serviços assistenciais, principalmente no município, é necessário que os serviços de saúde estejam informados sobre a ocorrência das doenças de notificação compulsória, para poder planejar e implementar as medidas de promoção, prevenção e controle adequadas às necessidades da população local. Isso é chamado de informação para a ação. As ações de vigilância epidemiológica dependem dos objetivos pretendidos e contribuem para o controle e prevenção de uma doença ou agravo, mas é sempre importante considerar em seu planejamento e adoção que o sucesso dependerá da proximidade com os determinantes causadores da doença ou agravo sobre os que vão intervir. Algumas medidas de vigilância epidemiológica são mais conhecidas pelos profissionais, por causa da frequência com que são recomendadas e executadas, o que se explica pelo fato de hoje as ações de vigilância epidemiológica estarem centradas no controle e prevenção de doenças transmissíveis. Entre as atividades mais frequentemente recomendadas, nós podemos citar a investigação epidemiológica, que permite acompanhar a ocorrência de uma doença ou agravo nos indivíduos, guiada por inquérito epidemiológico, ou seja, pelo preenchimento de fichas de investigação que reúne todas as informações sobre as condições relacionadas ao adoecimento de uma pessoa, com o objetivo de implementar o máximo de medidas para garantir a prevenção e controle. Nessa ficha, o profissional de saúde relata a conduta adotada em relação ao indivíduo doente ou a seus comunicantes, que são as pessoas que têm contato direto com ele. A investigação epidemiológica deve acontecer sempre que for notificado um caso suspeito de uma doença. Significa que mesmo que o diagnóstico não esteja confirmado, é preciso realizar a investigação e executar as medidas de controle e prevenção da transmissão, recomendadas pelos serviços de epidemiologia e padronizadas pelo Ministério da Saúde.
Também existe a busca ativa e visita domiciliar, quando os serviços locais de epidemiologia, ao receberem notificações de doenças de pessoas atendidas, procuram fazer a investigação no domicílio e dar as orientações necessárias. Algumas medidas de precaução em relação à transmissão de doenças que são comuns são, por exemplo, a vacinação de bloqueio, que é a intensificação da administração de uma vacina, buscando impedir a transmissão de uma doença de uma pessoa doente para aqueles que convivem com ele em um espaço restrito, como trabalho, escolas, creches ou então os quartéis. Essa medida é usada quando há o acometimento por uma doença de transmissão fácil e quando se dispõe de vacina, como a coqueluche ou sarampo. A febre amarela, por exemplo, teve vacinação de bloqueio para evitar que novos casos atingissem outras regiões do país. A intensificação da vacina é uma estratégia usada para aumentar o número de pessoas protegidas contra uma doença. Para isso, podem ser modificados os critérios normalmente utilizados para a aplicação da vacina, aumentando o número de doses ou a faixa etária. Por isso que o calendário básico de vacina varia de uma região para outra. A indicação de restrição de circulação com o objetivo de garantir que outras pessoas do convívio do doente não corram risco de contrair a doença por ainda não estarem protegidos. Por exemplo, justificar a falta de uma criança doente à escola. Também tem a quimioprofilaxia, porque muitas vezes a vacina para prevenir a transmissão de uma doença não está disponível ou não é recomendada. Então se faz a quimioprofilaxia, comumente usada pelos contatos de casos suspeitos ou confirmados de meningite meningocócica, tuberculose ou leptospirose, e ainda quando há acidentes envolvendo material pérfuro cortante que podem ser contaminados com material biológico. A quimioprofilaxia é feita para pessoas muito próximas a outras que estejam com certas doenças contagiosas. Um conceito importante para a atuação do agente de combate a endemias é a morbidade, que se refere ao comportamento das doenças numa população exposta ao adoecimento. Os índices de morbidade permitem conhecer quais doenças existem habitualmente numa área, no período e na população sob responsabilidade da equipe de saúde, o que chamamos de prevalência. E quais os novos casos das doenças na mesma área, período e população em que nós chamamos de incidência. Dessa forma, a quantidade de casos de uma doença também permite estimar sua importância para aquela população. Estão relacionados à morbidade os termos surto, endemia, epidemia e pandemia. Surto é um aumento repentino do número de casos dentro de limites restritos, como uma série de casos de rubéola em uma creche, vários indivíduos com conjuntivite em um quartel ou vários bebês com infecção respiratória em um berçário ou hospital. Também pode ser considerado o aumento do número de casos de uma doença em uma área específica, considerada livre da mesma. Por exemplo, um único caso de poliomielite, que é a paralisia infantil no Brasil, seria suficiente para configurar um surto. Endemia é a ocorrência de certo número de casos controlados, que já são esperados em determinada região. Epidemia é o aumento do número de casos de uma doença muito acima do esperado e não delimitada a uma região. E pandemia representa o número de casos de doença acima do esperado sem respeitar limites entre países ou continentes. Os exemplos mais atuais são AIDS e tuberculose. Quando ocorre uma epidemia em uma cidade, por exemplo, as equipes de saúde, em especial os agentes de combate às endemias, devem agir para evitar maiores impactos na população. Para isso, é feita a investigação dessa epidemia, até porque, pelo próprio conceito, as epidemias são situações anormais que se apresentam para uma comunidade como evento potencialmente grave e ocasionam pressões sociais que exigem uma resposta pelas autoridades sanitárias com uma maior urgência, o que condiciona o ritmo e as condições do curso de uma investigação.
Um dos objetivos da vigilância em saúde pública é justamente a identificação de surtos e epidemias. Por exemplo, uma equipe local de vigilância só vai identificar um surto de hepatite B que tem como fonte de infecção o dentista se analisar regularmente as exposições de risco dos casos notificados de hepatite B. Da mesma forma, a análise semanal de micro-organismos isolados de pacientes internados em diferentes enfermarias pode revelar a possibilidade do aumento de infecções adquiridas em alguma área ou unidade. Também, ao analisar periodicamente a qualidade da água, é possível evitar uma epidemia ou um surto de diarreia caso seja constatada a má qualidade. É comum a identificação de surtos por parte dos profissionais de saúde mais atentos, que alertam as autoridades sanitárias a respeito da ocorrência de um número inusitado de determinado evento adverso à saúde. Outras vezes, é a própria população afetada que vai comunicar os responsáveis por essa identificação. A importância de uma investigação de surto é controlar a epidemia, prevenindo a ocorrência de mais casos. Antes de estabelecermos a estratégia de controle, é necessário saber em que etapa de seu curso a epidemia se encontra. O número de casos está aumentando ou o surto já está acabando? A resposta a essa questão vai definir os objetivos da investigação. Se a epidemia ainda estiver em curso, o nosso objetivo será prevenir novos casos. Então, a investigação se concentrará na extensão do evento e no tamanho e nas características da população sob risco para delinear e desenvolver atividades apropriadas de controle. Caso a epidemia já esteja em seu término, nosso objetivo passa a ser prevenir surtos semelhantes no futuro. Então, a investigação deverá centralizar seus esforços principalmente em identificar os fatores que contribuem para a ocorrência do evento. Por isso, é importante conhecer a origem e o modo de disseminação da epidemia. Nossa aula está chegando ao fim. E vamos agora fazer uma revisão sobre o que nós discutimos. Primeiro, nós relembramos o que a lei máxima do Brasil, que é a Constituição Federal, fala sobre o direito à saúde, que foi reconhecido como um direito para todos e responsabilidade do Estado a partir de 1988. Esse direito é universal, então qualquer pessoa deve utilizar os serviços de saúde. A Constituição ainda descreve várias atribuições do SUS, entre elas, várias ações são desempenhadas pelo agente de combate às endemias. E essas ações são mais detalhadas na portaria 630, que fala especificamente o que esse profissional deverá fazer, como, por exemplo, orientar e mobilizar a sociedade sobre a prevenção de doenças e agravos, mapear áreas de risco e vários outros que devem ser feitos no domicílio ou na comunidade, na área urbana ou na área rural. Vimos também que os agentes de combate às endemias podem atuar no controle da qualidade da água, fazendo vários tipos de pesquisa, e isso é importante porque várias doenças são veiculadas pela água de má qualidade. A disponibilidade de água também interfere na saúde da população, por isso o sistema de abastecimento e tratamento de água deve ser eficaz, principalmente com a desinfecção da água com cloro, dióxido de cloro ou radiação ultravioleta. Analisamos também que no Brasil ainda é precário o saneamento básico, tanto os sistemas de abastecimento de água quanto o esgotamento sanitário. São diversos os locais que não possuem rede de esgoto, e o ideal seria que tivesse sistema de esgoto adequado, com tratamento de águas residuais, antes de devolver a água com dejetos para a natureza, o que diminui a poluição do ambiente. Esse processo é complexo e tem algumas etapas que vão desde a separação dos dejetos mais grosseiros da água, a utilização de micro-organismos para retirar partículas poluidoras menores, além da desinfecção da água, que algumas vezes é necessária, mas apesar de complexo, traz vários benefícios. O que também diminui a poluição é a reciclagem e reutilização de lixo, e todas essas medidas são importantes para a manutenção da qualidade de vida da população.
Vimos também a importância de o agente de combate às endemias atuar sempre guiado pela vigilância em saúde, que tem vários componentes, como a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, promoção à saúde e outros. Sendo que na promoção à saúde, o objetivo é tornar a população capaz de cuidar da própria saúde, adotando práticas de vida saudáveis, e é responsabilidade do agente de combate às endemias orientar de forma correta e técnica a população. Discutimos com detalhe a aplicação da vigilância epidemiológica no dia a dia do profissional do agente de combate às endemias, que conseguirá mapear áreas de risco, acompanhar doenças endêmicas, prever a ocorrência de epidemias e evitar que elas ocorram ou agir quando existe uma epidemia para diminuir os danos dela. Falamos da importância de fornecer informações de qualidade e não forjar dados, porque isso compromete todo o trabalho do município. Vimos formas de controlar algumas doenças, como vacinação de bloqueio para evitar que um grupo de pessoas seja contagiada com alguma doença que possui vacina, intensificação de vacina porque é preciso disponibilizar as vacinas considerando as diferenças e necessidades de cada região, quimioprofilaxia, que é usada quando alguém de um contato próximo de uma pessoa tem uma doença altamente contagiosa, ou quando uma pessoa tem um acidente com a agulha contaminada, por exemplo, e precisa tomar um medicamento para evitar contrair a doença. E no final, vimos a técnica de investigação de epidemias, que envolve várias etapas, como a coleta e interpretação de dados, planejamento e execução de ações, análise do impacto das ações e divulgação dos resultados. Tudo isso com o objetivo maior de evitar mais danos à população. Nós chegamos ao fim de nossa aula e espero que tenha sido esclarecedor a todos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo ambiente virtual de aprendizagem. Obrigada!